Marco Polo, o explorador veneziano, ficou famoso por sua viagem ao Extremo Oriente, iniciada em 1272. Seu nome até hoje é sinônimo de aventura, exploração de novas terras e o contato com outras culturas. Na sua volta a Veneza, 24 anos depois, contou suas aventuras a Rusticiano de Pisa, que as registrou na obra chamada O Livro das Maravilhas. A história das viagens de Marco Polo tornou-se um grande sucesso literário por todo o mundo. Foi transcrito em vários idiomas e no século XV inspirou Cristóvão Colombo a procurar uma rota alternativa para o Oriente. Isso pode ser identificado por meio de anotações em seu próprio exemplar de O Livro das Maravilhas. E assim Colombo partiu navegando para o oeste. Até aquela época não se acreditava que a Terra era redonda e quase ninguém imaginava que havia novos continentes a oeste, com outros povos e outras civilizações. Enquanto isso, ainda no século XIV, os descendentes de Gengis Khan controlavam o grande império chinês e os Khanatos mongóis consolidavam sua presença na Ásia Central. Os turcos otomanos avançavam sobre o mundo cristão bizantino. Na Europa, as mortes ocorriam às dezenas de milhares devido à peste negra, e no Egito e no Oriente Médio, os sultões mamelucos controlavam o poder. Em 1325, um ano depois da morte de Marco Polo, um jovem marroquino, cujo nome até hoje é pouco conhecido no Ocidente, iniciava sua viagem a Meca. Partindo de Marrakech, durante quase 3 décadas, estima-se que esse viajante tenha percorrido mais de 100 mil quilômetros pelo mundo islâmico, Europa Oriental, Oriente Médio e Extremo Oriente. Mas esse homem ainda faria uma última viagem, talvez a mais ousada, enfrentando o deserto do Saara para conhecer os vários povos da África Ocidental. Essa é a jornada que vamos acompanhar de perto para conhecer Ibn Battuta, aquele que é lembrado no mundo muçulmano como o príncipe dos viajantes. Quando morreu aos 64 anos, Ibn Battuta já havia viajado por cerca de 30 anos, sobrevivido a uma peste na Síria, atravessado cidades, desertos e mares para chegar a Meca, a Pérsia, Ásia Central, Índia, ilhas do Sudeste Asiático e China, onde entrou em contato com paisagens e povos milenares. Um mundo novo também se revelaria para ele após a travessia do maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Hoje, se nós levarmos em conta os países africanos, podemos dizer que Ibn Battuta passou pelo Marrocos, partiu do Marrocos, chegando à Mauritânia. O Alatá hoje fica na Mauritânia, mas antes era o norte da fronteira do Império do Mali. Depois ele havia já passado por Tagaza, uma mina importante de sal, onde ele comenta, inclusive, que essa exploração das minas de sal, das salinas, era basicamente mão de obra escrava. Depois ele passa pela capital do Mali, vai em direção ao leste, ou seja, o que seria hoje então o próprio país do Mali, mas também Níger, e chegando então ao sul da Argélia, né? Ao voltar a Fez, no final de sua jornada ao Mali, Ibn Battuta narrou as viagens ao poeta Ibn Juzé, e suas aventuras foram registradas em um manuscrito conhecido como Rila, que hoje se encontra no acervo da Biblioteca Nacional da França. A África que o viajante conheceu começava a ser influenciada pelo Islã. Desde o século VII, o Islã, religião monoteísta fundada por Maomé, começou a ser difundida por várias partes do mundo, inclusive no continente africano. A difusão do Islã e das palavras do Corão
Era feita por pregadores que acompanhavam as caravanas de comércio e, deste modo, a língua e a cultura árabe foram assimiladas pelos povos do deserto e da savana. Comme tout le monde le sait, il suffit d'accepter, d'admettre que Dieu est unique et que Mohammed est son messager pour adhérer pleinement à l'islam. Il n'y a pas de rite particulier. Toute personne, quelle que soit sa condition, quel que soit son sexe, il lui suffit d'admettre ces deux professions de foi pour être un musulman accompli. As 6 letras do continente África não são o bastante para descrever esse continente caracterizado pela diversidade de povos e culturas. A África tropical, a sudanesa, a saariana, a mediterrânica e, como um oceano de areia interligando esses mundos, o deserto do Saara. Nós devemos entender o deserto como um mar. Devemos entender o deserto do Saara como um mar, como uma grande rota de circulação, onde comboios de camelos proporcionavam, através do deserto, a ligação entre diferentes centros culturais, diferentes centros econômicos e diferentes centros de poder. Ibn Batuta era um homem culto, rico e protegido do sultão Abu Inan, que governava todo o Marrocos a partir do palácio de sua dinastia em Fez. No ano de 1352 da era cristã, ele decidiu conhecer os povos do mais poderoso estado da África Ocidental, o Império do Mali, e com a permissão do sultão, partiu junto com uma caravana de mercadores da cidade de Sigilmassa. Uma das poucas representações medievais do comércio transsaariano aparece no mapa desenhado em 1375 por Abraão Gresques, mapa este conhecido como Atlas Catalão. Ali se pode ver as cidades, as fortalezas e os oásis por onde transitavam as mercadorias e o ouro, e inclusive um mercador tuareg viajando em seu camelo, como os tuareg da caravana que Ibn Batuta acompanhava. A caravana percorria o Saara para comprar vários produtos, ouro, sal e outras mercadorias. Entre elas estavam escravos, homens e mulheres que seriam comercializados nas cidades do Mar Mediterrâneo e no Oriente Médio. Além do ouro, o sal também servia como moeda de troca entre os povos do deserto. Antes do descobrimento da América, todo o ouro usado na cunhagem de moedas, tanto na Europa cristã quanto no mundo muçulmano, vinha da África. No caso do Mediterrâneo, vinha sobretudo da África Ocidental. Atravessava o deserto em grandes caravanas e foi o responsável pelo aparecimento de grandes estados de poder centralizado na África Ocidental. Após 25 dias de viagem, a caravana chegou ao primeiro porto do Oceano de Areia, a cidade de Tagaza, onde o precioso sal era extraído por escravos dos Tuareg e comprado pelos viajantes. Há uma especificidade muito grande nessa escravidão africana antes da chegada dos europeus. Uma dessas especificidades é a chamada escravidão de linhagem, onde o escravo que é feito a partir de uma vitória na guerra, ele é incorporado à comunidade que venceu o conflito. Ele pode, inclusive, ter um tempo de escravidão. Não necessariamente a escravidão vai ser uma condição perpétua na vida deste homem tornado cativo. Agora viria o trecho mais árduo e perigoso da jornada. A travessia de quase 1000 quilômetros de areia e rochas, e um total de 2 meses com dias de calor brutal e noites de frio cortante. Eis o que Ibn Batuta nos diz sobre isso. Este deserto está cheio de gênios malignos. E se o viajante está só, acaba sendo atraído por eles
e morre. Porque não há caminho visível nem qualquer sinal, mas apenas as areias que o vento arrasta. As dunas deslocam-se de um lugar para outro. O próximo destino, a caminho da capital do Mali, era a aldeia oásis de Oualata, na região que hoje é o sudeste da Mauritânia. Mas até chegar ali foram muitos os perigos, e o viajante nos conta alguns deles. Havia entre nós um mercador que costumava caçar cobras e se divertir com elas. Certo dia, enfiou a mão no buraco e encontrou uma serpente que o picou no dedo, causando fortíssimas dores. Então o homem degolou um camelo e colocou a mão no ventre do animal morto para imunizar-se. O dedo ficou descarnado, sendo então cortado para salvá-lo da morte. Após tempestades de areia, fome, sede e toda sorte de perigos, o deserto se ilumina, o peito se dilata e o espírito se acalma. Ibn Batuta vê descortinar-se diante de si a paz de Alá. Próximo ao Alata, o deserto ganha vida e abriga bois selvagens, e suas manadas se aproximam tanto que os viajantes podem caçá-los com cães e flechas. Batuta chega ao grande rio Níger. Aos seus olhos se descortina um mundo novo, com a rica vegetação da savana e animais desconhecidos. Ao ver hipopótamos emergindo das águas e caminhando pela margem do rio, perguntou a um companheiro o que eram e os descreve como animais com cabeça de cavalo e patas de elefante. Como o reino de Gana que o antecedeu e o império de Songhai que o precedeu, o império de Mali teve sobretudo sua existência dependente do grande comércio transsaariano que ligava o norte da África praticamente à banda guineense próxima ao Golfo da Guiné. Eram caravanas de centenas de camelos que partiam dos centros mercantis da África do Norte, levando manufaturados para essa região, que eram trocados por cativos, por marfim, por ouro e outros produtos valiosíssimos, sobretudo para o comércio mediterrâneo. Para pacificar as regiões trilhadas por esse comércio, tributando este comércio que cruzavam o Sudão Ocidental, é que nasceram e se desenvolveram e feneceram o Reino de Gana, o Império de Mali e o Império de Songhai. Completando mais um trecho de terra, onde se encanta com a beleza e o tamanho das árvores do caminho, Batuta passa por Carcajo. Dali, prossegue até o rio Sansara e, ao cruzá-lo, atinge, finalmente, o coração dos domínios territoriais do Mali. Lá, ele permaneceria durante 8 meses, conhecendo seus povos e seus costumes. Um mundo inimaginável de riquezas e uma sinfonia de cores fascinam o viajante. Por toda a cidade, Batuta busca acomodações confortáveis e aluga uma casa. A seguir, dedica-se a conhecer a cultura local e fica impressionado com o artesanato e as finas peças esculpidas pelos artesãos do Mali em argila, madeira e metal. Aos seus olhos aparece uma realidade até então pouco conhecida acima do Saara, e ele toma consciência da existência de povos organizados em sociedades complexas, com formas arquitetônicas originais, escrita própria, músicos, poetas e fiéis devotados a Alá. Mas apesar de difundido há mais de 2 séculos,
o islamismo ainda convive com costumes e rituais das religiões africanas tradicionais que o desagradam. Então, à medida que Ibn Battuta viaja pelo deserto e se aproxima da África mais ao sul, há também uma viagem dentro da cabeça dele. Uma viagem que talvez ele nunca tenha sido capaz de concluir. Porque até o fim parece que ele manteve um senso de choque. Ele não foi capaz de reelaborar na cabeça uma síntese nova das definições que ele trazia com as observações que ele estava a fazer a cada momento. Depois de alguns meses, graças à intervenção de amigos e autoridades, o viajante é recebido em uma audiência no palácio de Mansa Sulaiman, o mais poderoso senhor da África Ocidental. O fato é que nós temos um império de longuíssima duração. O reino do Mali vai atingir o seu apogeu aí no século XIV, XV, XVI, mas ele vai continuar até bem entrado o século XVIII, que ainda temos indícios de que o Mandi Manso, o rei do Mali, embora tenha perdido o seu poder anterior, ainda era respeitado como soberano de numerosos reis vassalos, que tinham mais poder militar do que ele próprio. Sobre a cerimônia, o próprio Battuta relata: sob a sombra de uma grande árvore, o povo reúne-se para avistar seu soberano. Músicos e poetas homenageiam o seu rei, entoando cânticos em seu louvor. Uma forte guarda armada o ladeia e protege, sempre atenta. Na linguagem comum, o mais fácil é continuar usando reinos, impérios, imperadores, reinos e assim por diante. Mas, a rigor, seria melhor falar de Mansa. O Mansa tinha uma autoridade própria, que era construída a partir de elementos políticos, religiosos vindos de um lado de culturas que estavam já lá antes da chegada do Islã, e de outro lado, tomadas emprestado ao Islã. Mas o governante o decepciona por não lhe dar atenção nem presentes de valor, contrariando o costume da hospitalidade, que era um hábito difundido em todo o mundo islâmico. Afinal, a ideia que fazia do senhor de tantos povos era de um líder generoso, graças às histórias que ouvira sobre Mansa Musa, irmão de Sulaiman, também conhecido como Kankan Musa, que o antecedeu no trono. O rei chama-se Mansa Sulaiman. Mansa significa sultão, e seu nome é Sulaiman, mas é um soberano sovina, do qual não se pode esperar presente de valor, apesar da riqueza e suntuosidade que se vê quando ele aparece em audiência pública. Seu presente de hospitalidade para mim foram apenas 3 pedaços de pão, 1 pedaço de carne frita e um pouco de coalhada. Quando vi isto, me pus a rir. Diferente de Sulaiman, Mansa Musa era cativante, generoso e tomou iniciativas que fizeram com que o Mali se tornasse conhecido em todo o mundo muçulmano. A projeção da figura de Mansa Musa foi extraordinária também na Europa cristã. É muito provável que ele tenha inspirado a representação do imponente soberano negro que aparece retratado no Atlas catalão, sentado com as pernas cruzadas, à moda europeia, e segurando uma enorme pepita de ouro, símbolo visível de seu prestígio e poder. Ao lado está escrito: "Esse senhor negro é chamado de Mansa do Mali, e é o senhor dos negros da Guiné. Esse rei é o mais rico e o mais nobre senhor de toda essa parte, devido à abundância de ouro que se recolhe de sua terra." Ensina o Corão que todo muçulmano deve ir pelo menos uma vez em sua vida à cidade santa de Meca para oferecer suas preces a Alá. E assim, no ano de 1325 da era cristã, Mansa Musa realizou um feito notável.
seguido de um grande cortejo de toneladas de ouro, fez a peregrinação a Meca, a cidade santa do Islã. Na volta, trouxe consigo arquitetos, poetas e estudiosos da lei muçulmana para o Mali, transformando as cidades de Gao, Gené e Tombouctou em centros do saber. Tombouctou, nessa época, estamos falando do século XIV, estava se transformando já num centro comercial muito importante, que viria a ser um grande centro de produção de literatura escrita. No retorno, Ibn Batuta ainda passaria pelas cidades de Tombouctou e Gao, seguindo pelo rio Níger. Durante a viagem, as surpresas continuam a ocorrer. Um dia fui até a margem para fazer minhas necessidades, quando chegou um sudanês e ficou na minha frente, entre o rio e eu. Fiquei surpreso com sua má educação e sua falta de vergonha. Depois, descobri que, na verdade, ele estava me protegendo do ataque dos crocodilos. Mas o que Batuta mais estranhou foi que o islamismo coexistisse com os rituais e os costumes das religiões tradicionais africanas. Embora tenha encontrado uma grande quantidade de mesquitas e visto fiéis fazendo as orações em homenagem a Alá, não se conformava com os hábitos e costumes contrários aos ensinamentos do Corão. Essa gente é a que mais desaprova a injustiça. E seu rei não perdoa o mínimo deslize de caráter de seus súditos. Nenhum morador ou viajante teme ladrões ou salteadores. Eles fazem as orações, frequentam a mesquita e dão grande atenção ao aprendizado do venerável Corão. Em compensação, suas servas escravas e meninas aparecem nuas em público. E suas mulheres não usam o véu na presença do rei. Seus poetas recitam versos desavergonhados. E eles comem animais impuros. E este foi o Mali que Batuta conheceu. Rico, complexo e carregado de contrastes, com uma história e uma cultura muito próprias. Ele chegaria de volta ao sul do Marrocos no início de 1353, acompanhado de uma grande caravana que transportava um sem número de mercadorias e ele próprio novos conhecimentos sobre o mundo. Ibn José, o poeta que registrou suas viagens, encerra as páginas da história e conclui: não se oculta ao entendimento de qualquer ser racional que este sheik é o maior viajante de nosso tempo. E depois de ter compilado as impressões e memórias de tantas viagens, deixa-nos uma última frase.